Olá, bem-vindos à plataforma de cursos online da Grande Porte. Eu sou o professor Nelson e você está no curso de Java SE. Estamos na aula 14. Nessa aula veremos as limitações do array, que vimos na aula passada, e aprenderemos como resolver essas limitações usando o ArrayList. Mas que limitações são essas, né? As limitações são duas apenas. A primeira é que você só consegue armazenar um único tipo de dado dentro de um array. Então, se você declara aqui um array do tipo inteiro, você só conseguirá armazenar números inteiros dentro do array, né? Então, essa referência Billy aponta para um array de 5 elementos, onde você só armazenará números inteiros. A outra limitação é o tamanho fixo do seu array. Se você diz que você tem 5 elementos, então é apenas 5 elementos que você vai poder usar. Ah, professor, mas eu posso alocar um array de forma dinâmica, né? Então, você pode vir aqui e pedir para o usuário informar um número inteiro, né? Int n, e aí você declara o seu array, aloca o seu array como sendo formado por n elementos. Mesmo assim, você continua com as duas limitações. A primeira, que você só poderá armazenar dados de um tipo, nesse caso inteiros, e a segunda é que você fica limitado a esse n números que você informou. Como resolver esse problema? Utilizando ArrayList. Mas de onde vem ArrayList? O que é um ArrayList? ArrayList é uma classe, né? Então, Java tem uma coleção imensa de classes para armazenar dados, né? Para poder armazenar de forma estruturada diversos tipos de dados. Essa coleção fica de uma interface chamada collection, né? Então você tem list que herda de collection e ArrayList que é uma classe, né, que implementa essa interface list. Nós veremos logo logo o que são herança e interface, né, interface. Mas por enquanto, acredite que a ArrayList é uma classe e que nós temos que usá-la para resolver as limitações do array. Você precisa fazer o import do Java útil ArrayList para poder usar o ArrayList. Então, as vantagens, né, que o ArrayList nos oferece é que você pode armazenar diversos tipos de dados. Então, nesse exemplo aqui, ó, nessa imagem, nós temos aqui o nosso ArrayList, armazenando números inteiros, double, string, um em cada posição. Então, você pode armazenar, inclusive, outros objetos, como cliente, compra. E você também não tem problema com o tamanho. Se você começa a alocar elementos no ArrayList e ele enche aquele tamanho inicial que o sistema alocou, automaticamente ele cria uma nova estrutura, move os dados para o novo ArrayList e agora você tem mais espaço. Se você estiver usando pouco espaço, ele desaloca, cria um array menor, né, e move os dados para o menor. Então ele cresce e diminui de forma dinâmica. Então ele tem vantagens, né, em relação ao array. Como que eu uso, né? Então eu vou inserir dados no meu array aqui, ó. Então você começa fazendo o import, né, Java útil ArrayList, cria o seu ArrayList, então você põe lá da classe ArrayList, vou criar uma referência AL new ArrayList. Para acrescentar elementos no ArrayList, você usa o add, o método add, o método add. Então add Pedro. Então ele vai, aqui está um exemplo, né, um ArrayList vazio, ele aloca Pedro na primeira posição, na posição 0. O próximo add Maria aloca na próxima posição e add José na próxima posição. Então o método add acrescenta dados ao final da lista, né, ao final do seu ArrayList, né, um atrás do outro. E para remover, né, depois que você adicionou aqui Pedro, Maria e José, você tem um método que é o remove. Você passa a posição, né? Remove o número 1. Número 1 tem Maria, então ele remove Maria. E o que acontece com o José? Ele volta e ocupa a posição que Maria ocupava antes. Se eu remover 0, que é o Pedro desaparece e José agora ocupa a posição 0, que é a posição que o Pedro ocupava. Tem muitos métodos, né?
Vamos rever aqui, ó. Você tem o add, né, que adiciona elementos ao final da lista. Você pode, inclusive, colocar uma referência, né, add new integer, né, armazenando aqui uma referência para o inteiro. Você pode também, na hora de fazer o add, dizer qual é a posição, né? Então, adiciona na posição 1 Maria. E aí, os outros elementos são empurrados para frente. Maria vai lá ocupar a primeira posição. Para substituir o conteúdo, né, de uma posição, você dá set, o endereço, né, posição 1 e Mariana. Então, supondo que na posição 1 tinha Maria, agora você atualizou para Mariana. Então, é usando aqui o método set. Como que eu pego o tamanho, né, do meu ArrayList para saber quantos elementos eu tenho no meu ArrayList? É o método size, né? Você pode armazenar numa variável do tipo inteiro. E para pegar o elemento que está numa posição, né? Então, para pegar o elemento é get. Você usa o método get e põe um índice aqui, né? E aí, se esse cara é do tipo inteiro, você tem que colocar numa variável do tipo inteiro, né? Dereferenciando, colocando entre parênteses aqui o int. E para buscar, né? Se eu não sei em que posição tá, então você tem o método indexOf, índice de. Então você está pedindo aqui, ó, o endereço da Mariana, né? Onde que está a Mariana? É o indexOf. Me dá o endereço da Mariana. Aí você, agora que você tem Mariana na posição, aqui na variável posição, você pode usar essa variável para manipular Mariana. Mas pode ter várias ocorrências, né? O indexOf pega a primeira e o last indexOf pega a última. Para saber se ele contém ou não, né, um dado, você pode dar o contains, né? O método contains, você passa o dado, ele retorna um booleano, true ou false, se tem ou não tem. Para remover, né, nós vimos que você pode passar o índice, remove a posição 0, mas você também pode passar o dado, ó, remove Mariana, né? Então ele vai procurar lá Mariana e vai remover. Para limpar todo o array, né, você dá um clear, né? O clear limpa todo o conteúdo do seu ArrayList. Né, o clear nós já vimos, né, acabou duplicado aqui. Para verificar se um ArrayList está vazio, você tem o método isEmpty. Né? Está vazio, ele retorna um booleano, né, para saber se ele está vazio ou não. É uma coleção grande, né? Tem mais métodos, né? Quando você estiver programando, né, seja no Eclipse ou no NetBeans, quando você apertar o ponto aqui, né, da referência do seu ArrayList, aparecerá uma lista imensa de métodos, né? Esses são os principais. Então, se você for comparar o ArrayList com o array, né? O array tem uma sintaxe um pouco mais complexa, só aceita um tipo de dado e tem um comprimento fixo. O ArrayList, né, ele pesa mais aqui, né? Então ele tem mais importância, né? Ele tem uma sintaxe muito mais fácil e intuitiva, através de métodos. Né? Ele aceita qualquer tipo de dado e o comprimento é variável, ele cresce ou diminui conforme a necessidade. É isso, pessoal. Então, leia a apostila desta aula, faça os exercícios propostos e assista às próximas aulas. Não se esqueça, conte para os seus amigos sobre as nossas aulas. Até a próxima!